Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rico, vocês estão aqui no meu canal Rico Valdez Tarô, aqui no YouTube, e eu vou fazer a leitura para o amor, para quem tem Sol, Lua, Ascendente em Libra, para a semana 19. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer. E ao final dessa leitura, eu vou fazer uma leitura geral para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra para essa semana 19, tá bom? Vamos lá, quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra para o amor. Sol, Lua ou Ascendente em Libra. Opa. Sol, Lua, Ascendente em Libra. Temos aqui, serão 2 valetes. Carta da Corte para Libra. Sol, Lua, Ascendente em Libra. Olha, pessoal, essa semana 19, ela vai falar muito assim de questão de deixar as emoções fluírem um pouquinho mais. Mas precisa trabalhar um pouco da questão da praticidade, de como você lida com as coisas, sem muito mimimi, sabe? Sem essa coisa de coitadinho, de se achar aí a última bolacha do pacote. Por quê? Quando a gente está falando principalmente da entrada quando a gente fala da entrada de 2 valetes, a gente está falando de uma energia de novos ciclos, tá? Então, são oportunidades que são trazidas ao longo dessa semana, mas a primeira questão é parar de se achar. Então, dentro do relacionamento, dentro do campo emocional, assim, beleza, você é bom e ok, tá? Só que não é você ficar se colocando dentro dessa condição como se fosse uma persona, tá? Para viver esse lance emocional. Então, para essa semana, o que temos aqui? Trabalhar e deixar fluir as questões emocionais, mas trabalhar principalmente com uma questão sendo maduro para a relação. Maduro para essa relação, primeiro, relação com você e depois a relação com o outro. Quando a gente fala da casa de Libra, a gente fala muito, né, a casa 7, a gente fala muito da questão da relação com o outro, do relacionamento. Então, nesse momento aqui, tá se achando demais, sabe? E não é bem assim que as coisas acontecem, né? Você precisa ter esse equilíbrio, e principalmente quando você empunha uma espada, quando você trabalha principalmente na questão desse valete de espadas aqui, é como se você estivesse defendendo uma posição com medo de se machucar, com medo de sair ferido. Então assim, ou você deixa as energias e o lado emocional fluir, ou não entra, né? Ou você desce para brincar ou não vai para o play. Então essa eu acho que é o maior recado aí ao longo dessa semana. Tomar muito cuidado da questão de querer ficar comparando o que você tem hoje ou comparando com o que você tem com o que você tem para o outro, né? Então o momento é assim, deixa essa emoção rolar e não precisa ter medo. Não precisa ter medo do que vai acontecer, porque você não tem como prever. Essa semana 19, a gente está falando de uma semana de crescimento. Então, se você deixar essa energia, essa coisa, para nutrir, né, essas relações, essa relação, principalmente essa relação íntima, de você, muitas vezes, com você mesmo, para que você entregue para o outro uma coisa melhor, um sentimento muito melhor, é muito mais importante. Porque vai haver uma troca. Primeiro, não fique na defensiva. Deixa a emoção rolar. Sabe? Você não sabe o que vai vir para cá. E não queira ficar especulando sobre coisas que podem vir a acontecer ou que acontecerão. Isso não importa.
O que é importante é você estar feliz, é deixar a emoção rolar. Não adianta querer ficar buscando comparação. O outro é o outro. Trabalhe a sua energia, trabalhe você ao longo dessa semana. Principalmente que é uma semana de ciclos. Então, se você entender que se você conseguir fazer essa mudança, trocar essa chave para deixar com que as coisas aconteçam e trabalhar menos o narcisismo, né? Porque tem uma semana muito relacionada à questão de ego. Então, assim, se conseguir baixar a bola, vai rolar muito legal, vai ser uma coisa muito gostosa, vai ser uma coisa muito interessante. Mas existe essa divisão entre o lado emocional e o lado racional, que você não está conseguindo trabalhar e não está conseguindo separar nesse momento. Então, deixe o lado emocional rolar e não tenha medo de... não fique na defensiva. Então, se você deixar rolar e ficar na defensiva, é a mesma coisa de não estar fazendo nada. Então, é bastante importante nesse momento, tá? Principalmente porque temos esses dois valetes aqui. Então, são energias muito diferentes. Então, é algo que realmente vai ficar aí pendendo, ou muita coisa vai ficar relacionada aí a essa balança de Libra, né? Então, tomar esse cuidado, essa atenção, tá? Semana 19, como eu já comecei a adiantar, é uma semana de crescimento. Para essa semana em específico, a gente está falando não só de 2, mas a gente está falando de 3 arcanos. A gente está falando da semana 19, a gente está falando de, por eu trabalhar com numeração, numerologia pitagórica, existe um processo de redução teosófica que a gente precisa chegar a um algarismo, que é a base da numeração pitagórica. Então a gente sai de um 19, a gente vem para um 10 a gente vem para 1. O que isso quer dizer, Rico? Semana 19, trabalhar alegria. Tá? Então, assim, trazer alegria é importante. É importante trazer alegria. Trabalhar alegria, trabalhar acreditar, ter esperança, trabalhar muito a questão de luz interior. Então, é olhar um pouco também para dentro de si. Né? Vitória sobre medo. Então, tem medo do quê? Né? Está com medo de se abrir para o lado emocional? Então, reveja essa condição. E qualquer tipo de obstáculo, ele vai ser fácil, vai ser ultrapassado com facilidade, desde que você tenha a ação, né? Então a gente está falando também que essa semana vai trazer uma energia muito forte, uma força yang muito forte. A gente está falando de força masculina, a gente está falando de execução, de botar a mão na massa. Então quando a gente chega no segundo arcano aqui, que é a roda da fortuna, a gente entende que altos e baixos são parte do processo também. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo, e assim que vai. E trabalhar muito a questão das mudanças aí ao longo da semana. Essas mudanças elas vão ocorrer e também principalmente pelo fato de estar arcando com as consequências dos ciclos passados, com o que você fez e executou nos ciclos passados. Então é importante você ter essa consciência. E o mais importante dentro de todos esses ciclos é que você vai iniciar novos ciclos. E iniciar novos ciclos vai depender muito da sua sabedoria, vai depender muito de usar as ferramentas que você tem e o conhecimento que você tem da maneira correta. Se você começa da maneira correta, começa a desenvolver da maneira correta, você não se ilude. Você não ilude o outro. Então, isso é muito importante. Mas uma energia que fala muito forte aqui, além dessa força yang, é a questão de trabalhar com o ego. Então, quando a gente fala aqui, né, de uma carta, é uma carta de narcisismo. Então, é aquela coisa, eu faço, né? Por que eu tenho peixe na minha taça? Porque eu quero. A taça é minha. Então, é cuidar muito do ego, realmente, essa semana. E também, né, quando a gente fala dentro da carta do Sol, que ele também fala de ego e também fala de arrogância. Então, tomar bastante cuidado, né? Por que eu vou soprar? Por que eu vou soprar? Por que Zéfiro assopra sopra os ares? Porque ele quer causar tormentas,
porque ele quer, só para tirar um barato, só por curtição. Então, se você conseguir calibrar tudo isso, principalmente porque a semana vai exigir isso daí, que a gente está saindo de uma vibração de lua cheia, e a gente vai até quase o final da semana com essa vibração de lua cheia, ainda com as energias de 2 eclipses consecutivos que tivemos aí nos últimos períodos. Então, que isso vai reverberar aí por uns 6 meses, mais ou menos. Mas o mais importante dessa lua cheia, que traz expansão, traz o crescimento, a gente está entrando numa semana 19, que é também essa expansão, né? E de entender que você é bom, mas tem muita coisa ainda para aprender. Teremos no final da semana uma lua minguante em Aquário, que vai fazer um convite a revisar todos os ciclos anteriores, fazer essa calibração para os ciclos que vão vir agora, tá bom? Então essa vibração é para todos, mas a questão desse narcisismo e de levar a sério as coisas está relacionado à casa de Libra aqui, a leitura para Sol, Lua, Ascendente em Libra, tá bom? E obrigado por vocês ficarem até aqui. E eu agora vou fazer o conselho geral para a semana, para quem tem Sol, Lua, o Ascendente em Libra. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like. Vou deixar algumas informações aqui na descrição do vídeo, quem quiser fazer leitura particular comigo. Também as minhas redes aqui minhas redes sociais também estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, lembrando que essa é uma leitura coletiva, a leitura coletiva pode servir para um, pode não servir para ninguém, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra, para essa semana 19, um conselho geral para Sol, Lua, Ascendente em Libra. Trabalhar muito a alegria, né? Trabalhar muito o lado criança, né? Ser assim, trabalhar um pouco mais, ser um pouco mais leve, trabalhar a questão da inocência. Então, muitas vezes, talvez esse tipo de vibração que é trazido aqui, né, para a semana pro amor, do se achar demais, tá na hora de assim voltar um pouquinho para o processo assim da criança, de aprender as coisas, sabe? Aprender um pouquinho mais. Isso quando a gente fala do conselho geral, esse conselho geral, ele é em todos os aspectos, então relacionamento, afetivo, trabalho, casa, família, espiritualidade. Então assim, dê oportunidade de aprender com as coisas, mas assim com mais leveza, né? E com mais maturidade em trabalhar com as situações e trabalhar com as adversidades aí ao longo da semana, tá? Então esse é o conselho geral para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por acompanhar o meu trabalho. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like. Eu desejo uma semana próspera e abundante para todos. Até a semana que vem. Namastê.